desde da adolescência, eu tinha na minha escola um grupo de leitura e nós gostávamos muito de literatura brasileira, especialmente da literatura regionalista. Então, nós acompanhávamos os livros de José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, e nosso grupo lá, cada um queria ser escritor também, um escritor regionalista. Eu queria escrever sobre o ciclo do algodão em Mossoró, outro amigo queria escrever sobre o ciclo do sal, enfim, toda aquela temática do regionalismo dos anos 30, 40, a gente queria reproduzir. Mas acabou que tomei outro caminho profissional, né? Fui para Direito, e depois que eu me estabilizei profissionalmente, aí eu comecei a escrever. Isso foi por volta de 2012, quando nasceu o primeiro filho. Eu comecei a ler, eu sempre li literatura, mas eu comecei a ler compulsivamente, porque eu só dormia com a televisão ligada, e quando ele nasceu, ficou no nosso quarto, a gente não podia ligar a televisão, e eu comecei a ler pelo leitor eletrônico. Então eu comecei a ler compulsivamente e decidi que ia ser escritor. Em 2012 mesmo eu decidi que ia escrever e comecei a fazer um projeto de livro, pesquisar. Escrevi o meu primeiro livro, chamado O Homem que Odiava Machado de Assis. Esse livro eu já estava começando a trabalhar, já tinha um agente literário que gostou muito do livro, que trabalhou em cima do livro, mas eu concluí por volta de 2015. Teve uma crise, a crise econômica atingiu muito fortemente, em especial o mercado editorial, né? As editoras pararam de fazer compras para o governo, as que venderam deixaram de receber, enfim, muitas editoras fecharam as portas, e as que ficaram não quiseram fazer novas apostas. Então eu comecei a escrever outro livro, que foi A Última Hora. Comecei por volta de 2015, no início de 2015. Passei 7, 8 meses só pesquisando, fazendo levantamento de jornal, lendo a bibliografia, tendo acesso aos jornais da Câmara dos Deputados, ao CPI, enfim, fazendo levantamento. E fiz também um roteiro, o que é que aconteceu no livro. Como eu escrevo romance histórico, então eu tenho que fazer checagem de data, ver em que situações os personagens reais estavam, para não colocar em local que ele não estava. Enfim, tentar deixar compatível a ficção com a realidade, com a história. Mas sempre eu tento priorizar a história, mas às vezes não bate, né? As relações, por exemplo, do personagem de ficção com os personagens reais, logicamente que vai ser pura ficção. Mas eu tento, sempre que eu posso, pegar diálogos que se escreveu sobre esse personagem, escreveu em livros de memórias, ou então quando um personagem real tem biografias publicadas, eu pego esses diálogos e tento encaixar dentro da ficção. Eu fiz muito isso na Última Hora, porque a biografia de Samuel Weiner, no livro de memórias dele, Minha Razão de Viver, ele cita muitos diálogos literais, como se tivesse acontecido. Então eu tentei encaixar esses diálogos que ocorreram na ficção, usando meu personagem de ficção. Eu tentei pegar, por exemplo, o Marcos, que é o personagem de ficção, ele era um comunista. Então eu tentei pegar, fazer um pouco um paralelo com outros jornalistas que eram comunistas, que
deixaram livros de memória, né? Para tentar ser verossímil. Mas a ficção me dá uma liberdade muito grande, então eu não abro mão dela. O personagem do Marcos, ele durante o livro, durante a narrativa, ele é muito contraditório. Ele pensa uma coisa, ele fala uma coisa, mas a prática dele é totalmente diferente, e isso é proposital, né? As pessoas, é muito comum a pessoa falar alguma coisa e praticar outra totalmente diferente do que ela fala. Mas no caso do Marcos, eu tentei fazer com que ele pensasse que estava agindo corretamente, de acordo com as convicções dele, mas na verdade as ações dele são totalmente antiéticas, desleais, né? Algumas ações. Última Hora, ele é um romance histórico, narrado por um personagem de ficção chamado Marcos, um personagem que é um comunista, que foi perseguido, foi torturado durante a ditadura Vargas, entre 35 e 36, e ele é convidado para trabalhar no jornal de Samuel Weiner, A Última Hora. A Última Hora foi um jornal que foi criado para dar sustentação ao governo de Getúlio Vargas, né? E esse personagem ele tem que lidar com o dilema de ter sido perseguido, torturado por Getúlio Vargas, pelo governo de Getúlio Vargas, e trabalhar no jornal que tem que lhe dar apoio, né? A Última Hora nasceu com essa proposta de dar apoio a Getúlio Vargas. Na primeira edição, em junho de 1951, já tem uma carta do presidente, do então presidente Getúlio Vargas, dando as boas-vindas à Última Hora, ao novo veículo de comunicação, parabenizando Samuel Weiner. Então, o jornal claramente tem uma visão governista, getulista. Então ele vai ter que passar, o Marcos passa por esse dilema durante o livro, trabalhando no jornal, em que ele tem que apoiar uma pessoa como Getúlio Vargas. Minha principal fonte de pesquisa foi o jornal, né? Foram os jornais. Eu tentei buscar cada fato histórico, a visão de várias vertentes de jornais. Tentei pesquisar uma visão getulista do governo, que era a Última Hora. O mesmo fato era analisado de uma forma diferente por um jornal como o Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda, e uma terceira visão no Imprensa Popular, que era um jornal comunista. Então, minha principal fonte de pesquisa foi o jornal. O livro de memórias de Samuel Weiner também é uma fonte muito importante, Minha Razão de Viver, porque Samuel Weiner faz um levantamento, ele fala de forma muito sincera de como foi o processo dele de criação de jornal. Ele confessa inclusive alguns desvios desvios éticos que ele eventualmente praticou, mas ele sempre se justifica dizendo que essa conduta foi para favorecer o jornal, nunca para se enriquecer, porque ele terminou pobre, enfim. Além da última, do Minha Razão de Viver de Samuel Weiner, os livros de memórias de jornalistas que trabalharam com ele, porque Samuel Weiner era um jornalista muito querido. Ele trouxe um novo tom de profissionalismo para a profissão. Ele aumentou os salários, ele começou a dar crédito pelas reportagens aos jornalistas, até o crédito da foto começou a ser colocado no jornal, coisa que não tinha. Então, os jornalistas se sentiam muito prestigiados por ele. E como eles gostavam muito da Última Hora, enfim, a Última Hora virou quase como uma lenda do jornalismo independente. Então, muitos jornalistas deixaram livros de memória. Entendi. Então, essa também foi uma fonte importante, porque geralmente esses jornalistas eram de esquerda, então tinham uma visão um pouco parecida com a de Marcos, né, do personagem de ficção.
tem uma importância fundamental, última hora, na história do jornalismo, pelas essas questões profissionais que eu já falei, valorização do jornalista, tem a importância política muito grande, porque foi um jornal que adotou uma ideologia nacionalista, uma visão trabalhista também de política. Então, mesmo após o suicídio de Getúlio Vargas, o jornal ainda manteve a mesma linha nacionalista, trabalhista, enfim, defendendo os direitos dos trabalhadores. E era um jornal também muito popular. Isso também marcou muito, porque os jornais eram muito voltados para uma classe média, principalmente os jornais do Rio de Janeiro, uma classe média carioca. E Samuel Weiner faz uma renovação de linguagem muito grande, a começar pela questão gráfica, né? Ele começou-se a montar um projeto gráfico, primeiro a logomarca azul, que era uma marca, era muito forte, chamava atenção, manchetes marcantes, fotos também em destaque. Então, muito do formato dos jornais de hoje tem uma marca ainda da última hora, além da organização. Cada jornalista tinha mais ou menos, já sabia o espaço que ele tinha que escrever e ele tinha que adequar ali. Enquanto a maioria dos outros jornais eram de uma forma, se você for, especialmente no início dos anos 50, eram muito atabalhoados, né? Manchetes pequenas, várias tiras de reportagem no meio da primeira capa. Hoje em dia é uma coisa impensável, né? Quem fez esse projeto gráfico foi Andrés Guevara, que é um paraguaio, que renovou. E também a linguagem dele foi uma linguagem muito acessível. A última hora começou a dar destaque ao esporte, em especial futebol carioca, trouxe o futebol para a primeira página. Quando havia disputa de título, o Fluminense, um determinado ano foi campeão, ele colocou uma foto colorida na capa. Então, foi uma renovação de linguagem. Colunas como Muro das Lamentações, que era uma coluna de reivindicações populares. Hoje é muito comum, mas na época não era, né? Pessoas que reclamavam buraco na rua, falta de água, falta de luz, e ele encontrava apoio, amparo no jornal Samuel Weiner. O Samuel Weiner, ele tem uma importância histórica muito importante, porque além de jornalista, ele acabou se tornando um agente, uma peça política. No meu livro, na última hora, entre 51 e 54, esse poder foi muito exercido. Então, Samuel Weiner chegou a demitir ministro do Dr. Coelho. Ele tinha acesso aos bancos públicos de uma forma muito sem burocracia. Deputados que queriam ter acesso ao governo, ao ministro, ao Getúlio Vargas, procuravam o Samuel Weiner. Então ele teve uma importância política muito grande no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, eu acho que ele foi um grande estadista brasileiro. Eu acho que não houve ninguém que teve a importância dele. Modernizou o Estado brasileiro nos anos 30, embora o país, o povo tenha pago um preço caro, que foi uma ditadura muito severa. Alguns falam, inclusive, que foi pior do que a ditadura de 64. Mas quando ele toma posse como presidente em 1951, ele vem com a outra mentalidade. Depois do atentado da Rua Toneleiro, dia 5 de agosto de 54,
muita gente, militares, inclusive Tancredo Neves, que era o ministro da Justiça dele, sugeriu decretar estado de sítio, fechar congresso, enfim, pastelar jornais que estavam ficando de oposição. E em nenhum momento Getúlio Vargas sequer cogitou a fazer isso. Então, assim, ele quando chega em 1950, 51, como um eleito, ele veste a capa de um democrata. Você não vê em nenhum momento o Getúlio Vargas tentando fazer alguma medida autoritária, como fechar a imprensa. Ele aceita muito bem no sentido de não querer, de aceitar um jogo democrático. A oposição que exercia, a oposição da UDN era muito forte, a chamada banda de música, tinha a trupe lá da UDN, Afonso Arinos, Pilac Pinto, Aloysio Alves, Aleomar Baleiro, que tem uma turma que fazia uma oposição muito forte. E eles eram oradores excelentes. Então, eles tinham espaço nos jornais. O Getúlio Vargas, em nenhum momento, toma alguma medida para fechar esses jornais. Getúlio Vargas não corta o crédito desses jornais. Samuel Weiner, depois da CPI, a última hora, como resultado da CPI, teve que fazer o pagamento dos débitos que ele tinha com o Banco do Brasil. O Getúlio Vargas determinou que fosse cobrado esse dinheiro dele, mas dos outros jornais que eram de oposição, ele não fez, ele não cobrou. Então isso mostra que, pelo menos na minha visão, Getúlio Vargas assume uma outra faceta, uma faceta democrática, porque ele poderia muito bem usar o mesmo remédio para a última hora nos outros jornais e piorar a máquina, enfim, usar os bancos públicos para inviabilizar o jornal.